Pois, porque, aliás, várias vezes, mais boa noite a todos, particularmente à Sónia Fartosinhos, quer dizer, mas vou sorrindo para não chorar, porque acho que muitas das coisas que o Nuno Melo diz que se fossem de facto confortadas com a realidade, é esse o resultado. Mas sobre isto, eu acho que nós já aqui abordámos várias vezes esta matéria, mas acho que é sempre bom recuperar algumas das conclusões a que vamos chegando e algumas das quais vamos solidificando. As agências de rating funcionam mais ou menos como um árbitro comprado por uma das equipas. As agências de rating não são instituições que funcionam desprovidas de interesse e desligadas de qualquer tipo de interesse. Não. As agências de rating são um árbitro comprado pela equipa do setor financeiro da Banca Internacional e que, portanto, servem esses interesses da Banca Internacional. E quando dão as notações que dão a Portugal, certamente que não desconsideram o facto de, neste mês de maio, nós temos que fazer face ao serviço da dívida pública que temos. E, portanto, neste mês de maio, nós temos que provavelmente confrontar-nos com a necessidade de contrair novos empréstimos. Já tivemos no dia 5. Exatamente. E, portanto, estas notações servem precisamente que nesses empréstimos possam ser aplicadas taxas de juros mais altas, justificadas com estas notações. E, portanto, as agências de rating não são uma entidade etérea que parece aqui introduzir alguma justiça e fazer avaliações com critérios rigorosos e objetivos. Não, estão a serviço do ponto de vista é preciso e é possível fazer. E é urgente que se faça alguma coisa. Sobretudo ao nível da União Europeia. A Ana Drago avança a questão da necessidade de criar uma agência de rating europeia. E aquilo que nós consideramos que é fundamental é perceber a que tipo de critérios e que tipo de interesses é que uma agência desse tipo está subordinada. Ou que é preciso subordinar-se para que, de facto, a situação se possa alterar. Porque, repare, se os critérios forem exatamente os mesmos que o Banco Central Europeu tem utilizado, não nos serve de nada termos uma agência de rating europeia. Porque se, tal como o Banco Central Europeu, o interesse e a intervenção de uma agência de rating europeia for servir o capital financeiro europeu, certamente isso nada nos valerá. E essa é uma das primeiras medidas que é preciso tomar. É preciso, ao nível europeu, assumir a necessidade de alteração dos critérios com que o Banco Central Europeu intervém. Não se consegue compreender, por exemplo, a propósito desta questão do empréstimo da Grécia. Como é que se pode compreender que, primeiro, o Banco Central Europeu esteja impedido de conceder crédito aos Estados? E porquê? Porque a Alemanha impediu que assim fosse. A Alemanha fez questão de incluir no Estatuto do Banco Central Europeu uma norma que impede o Banco Central de conceder crédito aos Estados-membros. Porquê? Porque isso ia prejudicar os próprios interesses da Alemanha por causa de uma questão das emissões obrigacionistas do Banco Central alemão. E, portanto, a Alemanha, para salvaguardar os seus interesses, impôs aquela proibição ao Banco Central Europeu de conceder crédito aos Estados. O que é que vai acontecer? O Banco Central Europeu vai conceder crédito à banca, particularmente à banca europeia, para que por essa via os governos financiem para financiar a Grécia. Ora, no meio temos aqui um intermediário, uma vez mais, a beneficiar desta situação. Quem é o intermediário? O mesmo setor financeiro internacional. Mesmo assim, essa medida foi tomada tardiamente. Já lá passaram umas várias semanas. E, infelizmente, as condições que estão por trás deste empréstimo em nada vão garantir a resolução da situação da Grécia. Particularmente, e essa é uma das questões que temos estado aqui a discutir, porque atrás deste empréstimo vêm condições draconianas que vão impedir aquele que é o único fator capaz de resolver a situação grega e portuguesa, e espanhola e qualquer outra, que é o crescimento da economia. Não é com medidas de restrição da economia que se consegue resolver o problema da dívida pública. Tal como não é com estes modelos de investimento público, e essa é a questão que nós temos colocado variedíssimas vezes, e essa é a questão que estava aqui agora a ser discutida, o problema do investimento não está em fazer só deixar de se fazer, está na forma como o investimento público se faz. E certamente não é. No tipo de investimento, seguramente. Não, exatamente, no tipo de investimento, mas sobretudo na forma como o investimento público se faz. E certamente não é acompanhando o investimento público das parcerias público-privadas e sobretudo das privatizações que se consegue fazer do investimento público um fator de dinamização da economia. E nós hoje tivemos uma interpelação ao Governo da Assembleia da República promovida pelo PCP sobre privatizações. E foi dado um exemplo que eu julgo que é um exemplo claro que toda a gente compreende e que tem a ver com a Sorefam. A Sorefam foi uma empresa privatizada com intervenção direta do governo do Partido Socialista e do anterior governo do PSD e do CDS. Aquela empresa, que era uma empresa pública, foi privatizada. Foi privatizada e foi imediatamente desmantelada. Ora, hoje nós confrontamos com um problema que é, num quadro em que estamos a prever a realização do investimento como o do comboio de alta velocidade, não temos uma empresa que produza o material circulante. Não temos uma empresa que produza os carris. E isto é que é o fator decisivo. Mas a questão é esta. Certamente era mais competitivo criarmos emprego em Portugal, criar riqueza em Portugal e produzirmos aquilo que necessitamos para concretizar o nosso investimento do que estarmos dependendo do estrangeiro nesta matéria como tantas outras. No setor alimentar a situação é idêntica. Por isso é que nós temos colocado, e para terminar mesmo, por isso é que nós temos colocado
com grande centralidade a necessidade de estimular o aparelho produtivo nacional. Porque o investimento público só pode ser, de facto, um fator de dinamização da economia se ele for assente no setor produtivo nacional, se esse investimento significar a criação de postos de trabalho em Portugal e o aproveitamento das nossas empresas, da nossa tecnologia e a criação da riqueza em Portugal. Eu queria, muito rapidamente, dizer o seguinte. Estas opções que o Governo do Partido Socialista assumiu de redução das prestações sociais e de ataque aos trabalhadores e aos desempregados e aos pobres, são opções, mas não são inevitabilidades. E, portanto, há alternativas e há outros caminhos que são possíveis. Enquanto o Partido Socialista aprovou com o PSD e o CDS um orçamento de Estado que atacava precisamente as camadas mais desfavorecidas da população, o PCP apresentou um conjunto enorme de propostas alternativas. Quando o Partido Socialista fez aprovar na Assembleia da República, com o apadrinhamento do PSD, a resolução que aprovava o PEC, o Partido Comunista Português apresentou um conjunto de propostas alternativas a este programa de solidariedade e crescimento que o Partido Socialista e o Governo apresentam. E, portanto, há alternativas a estas políticas. O Partido Socialista entende que os bombos da festa, aqueles que vão pagar a crise, têm que ser os trabalhadores, os empregados e os pobres. Nós entendemos que têm que ser exatamente aqueles que criaram a crise. Têm que ser aqueles que têm que pagar a crise, têm que ser aqueles que, mesmo em anos de crise, continuam a acumular fortunas. Como dizia hoje, aliás, uma camarada Brundia na intervenção sobre as privatizações, vivemos tempos em que os lucros engordam e os salários emagrecem. E esta é que é a situação que tem que se alterar. E há alternativas para isto. Há propostas alternativas e há alternativas para isto. E, obviamente, que para que essas alternativas possam vingar, certamente que o Governo do Partido Socialista vai enfrentar a luta de todos aqueles que vão ser vítimas destas medidas. Que são medidas que são injustas do ponto de vista social e são medidas que não vão resolver problema rigorosamente nenhum daqueles que nós temos para resolver. Muito bem. E o exemplo concreto disto, deixe-me terminar, o exemplo concreto disto é a Grécia. A Grécia anuncia cortes atrás de cortes, anuncia medidas restritivas atrás de medidas restritivas. João tem um cenário semelhante. E a situação, do ponto de vista da contestação, obviamente que há de haver contestação social, sobretudo por parte daqueles que são vítimas. Obviamente que as situações dramáticas e extremas, obviamente que esperamos que não aconteçam. E sobretudo esperamos que não aconteçam porque esperamos que o Governo do Partido Socialista inverta o rumo que está a querer impor ao país. Porque julgamos que essa é de facto a questão decisiva. É saber se o Partido Socialista está ou não disposto a inverter o rumo do país. Ou se está disposto a continuar, com o beneplácito do PSD e do CDS, a impor mais sacrifícios aos mesmos para garantir os benefícios aos do costume.